Fala aí, galerinha de Deus! Hoje o assunto é sério. Fala aí, galerinha de Deus! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Galerinha de Deus, onde a gente vai falar do evangelho daquele jeitão, leve, simples, mas transformador. E hoje, galerinha, vocês já sabem, né? Hoje o assunto é sério, como sempre, né? Em todos os episódios eu falo isso. Vou continuar repetindo, porque aqui a gente está falando sempre de Deus, a gente está falando tudo com base nas escrituras. Então o assunto por aqui sempre é sério. Mas hoje, galerinha, hoje o assunto é sério. Negócio seguinte, gente, não sei se vocês vão lembrar. Se não lembra, ouve os episódios anteriores, que daí você vai ver o que eu estou falando aqui agora. A gente falou nos episódios anteriores sobre o egocentrismo, certo? Primeiro eu trouxe aqui o egocentrismo e como ele está presente não só no mundo, mas também na igreja, infelizmente. E eu trouxe depois, no outro episódio, a comparação entre dois reis, que foi o rei Saul, representando o egocentrismo, e o rei Davi, que estava representando a humildade. E hoje, gente, eu decidi falar com vocês a respeito dela, da humildade. Por quê, cara? Porque a gente falou do egocentrismo, que é uma característica ruim, é algo que a gente não quer ser, egocêntrico. Então, vamos falar agora da parte boa, da humildade, que é uma coisa que todos nós, seres humanos, principalmente filhos de Deus, deveríamos tentar ter mais na nossa vida. Essa coisinha chamada humildade. Então, o assunto aqui de hoje é esse. Nós vamos falar sobre a humildade, certo? E nós vamos trazer o exemplo de um cara, mano. Esse cara, ele foi o fenômeno da humildade, certo? Esse cara foi um exemplo para todos nós e é por isso que eu vou trazer ele aqui hoje. Esse cara, ele foi chamado por Jesus, pelo próprio Jesus, do maior nascido de mulher. Exatamente, Jesus falou isso sobre esse homem, o maior entre os nascidos de mulher. Isso aí nós vamos ver lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 11, quando Jesus está falando de João Batista. É isso aí. Então nós vamos trazer um pouco aí da história de João Batista, algumas características dele, na verdade, que mostram pra gente a humildade sendo aplicada realmente no dia a dia. Beleza? Então lá Mateus 11, 11 fala assim, ó, em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, mano, aqui Jesus ele fez o quê? Ele exaltou João, certo? Só que a vida de João, apesar dele ter sido exaltado por Jesus, a vida de João ela foi marcada por simplicidade, mano. A vida de João não era igual a de um cara de hoje em dia, que muitas vezes as pessoas de hoje em dia que são exaltadas porque tem muito dinheiro, porque usa roupa de marca, porque é um grande empresário, porque isso, porque aquilo. Pensando dessa forma, o mundo exalta as pessoas. João Batista, não. João Batista ele tinha um estilo de vida simples. João Batista, ele vestiu roupas muito simples, ele usava pelos de camelo para se vestir, certo? Ele viveu uma vida no deserto, mano. A pregação dele era uma pregação assim, daquelas diretona mesmo, falava na lata e sem vaidade, tá ligado? E ele não viveu para ele mesmo, ele viveu para preparar o caminho do Messias. Então assim, isso é muito legal. Na história de João, a gente vai ver a Bíblia falando que ele é aquele que veio para preparar o caminho do Messias. E aí, o da hora de tudo isso é que o próprio João,
não subiu para a cabeça dele o fato dele ter sido escolhido por Deus para preparar o caminho do Messias. Podia ter subido, mas não subiu. E o próprio João, ele foi humilde e ele não tentou competir com Jesus. Pelo contrário, tem uma história ali que é muito legal. Se você for ler os evangelhos, você vai ver. Quando fala de João Batista, esse é um ponto que me chama muita atenção. Tá lá rolando João Batista ensinando, pregando o batismo de arrependimento e tudo mais, falando, se preparem, que eis que está próximo aquele que vem e tal, falando do Messias, falando de Jesus. E aí ele apresenta Jesus para as pessoas, os discípulos dele veem que muitos que seguiam ele antes estão agora seguindo Jesus, certo? Muitas pessoas começam a seguir Jesus e os discípulos falam para ele isso, cara. Fala assim, mestre, você viu que ele tá ganhando seguidores e as pessoas que estavam com a gente estão indo para ele. Tipo assim, nós estamos perdendo gente, nós estamos perdendo aqui follower, a gente precisa de mais, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí João fala assim, cara, a frase de João, essa aqui destrói tudo que tem a ver com se colocar lá em cima. João fala assim, ó, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É isso aí, mano. Quando então os discípulos começaram com essa conversa de ele tá crescendo muito, nós estamos perdendo seguidor, João falou assim, mano, não é sobre mim, é sobre ele. Eu tô aqui para isso, eu tô aqui para preparar o caminho para ele. Ele chegou, agora é necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha a humildade desse cara, mano. Um monte de gente seguia João. João era um cara que assim, chamava atenção pelo estilo de pregação dele. E mesmo assim, ele falou, não me interessa estar acima. Eu quero colocar ele, Jesus, acima. Porque eu tô aqui só para preparar o caminho dele. Certo? Então assim, João foi um cara diferente, mano. E aí a gente pode fazer até uma comparação. Saul, Davi, João Batista, né? Porque tem o outro João, pra gente não confundir. Esse João aqui é o Batista, não é o João do Evangelho de João, tá, gente? Que era um dos discípulos de Jesus. São dois João diferentes, ok? Então vamos fazer essa comparaçãozinha aí rápida, né? Saul, Davi, João Batista. Saul, o cara que representa aqui para nós o egocentrismo. O cara que ergueu um altar, né, para sua própria honra. Lembra que a gente falou sobre isso? Está lá em 1 Samuel, no capítulo 15, isso a gente já falou no episódio lá do egocentrismo. O que aconteceu com Saul? Ele perdeu o reino. Ele fez coisas que desagradaram o Senhor. O Senhor falou, o reino não vai ser mais seu. Eu vou passar para outra pessoa reinar. E essa outra pessoa é aquele que representa, então, a humildade. Davi, certo? O rei Davi, ele reconheceu que ele era pequeno. Ele recusou matar Saul, mesmo quando ele teve a oportunidade, certo? Mesmo Saul perseguindo ele, tentando fazer o mal para ele, ele decidiu, né, não matar Saul. E um ponto bem legal que a gente falou já no outro episódio, Davi, quando Saul, por uma estratégia política, oferece a própria filha em casamento a Davi, Davi responde assim, quem sou eu, mano, para casar com a filha de um rei? Lá em 1 Samuel 18, se você não lembra, vai lá, dá uma lida em 1 Samuel, muito legal também a história do início aí do reinado de Israel. E aí vem João Batista, que assim como Davi, ele viveu na humildade, certo? E ele sabia, e isso é importante, mas ele sabia que o papel dele era anunciar o Cristo e depois sair de cena. Mano. O negócio dele não era ficar aparecendo, era anunciar o Cristo e depois sair e deixar o Cristo brilhar, porque era isso que importava, certo? Então, mano, isso mostra pra gente uma coisa, que a verdadeira grandeza, diferente daquilo que o mundo propõe, a verdadeira grandeza não está em se exaltar, tá em se humilhar diante de Deus. Isso é o que vale pro reino de Deus, certo? No reino de Deus, aqueles que estão servindo são os maiores, certo? Então, mano, o mundo, ele valoriza o eu, o ego, certo? O status, certo? Só que João Batista, ele ensina pra gente que a alegria verdadeira, na verdade, ela tá em apontar para Cristo, certo? E aí, mano, você pode pensar assim, ok, o que é ser humilde aí? Humildade, então, é pensar menos de mim?
Não, não é. Humildade não é pensar menos de você mesmo. Humildade é pensar menos em si mesmo. Veja que tem uma diferença, pensar menos de si mesmo e pensar menos em si mesmo. Então, mano, ser humilde é pensar menos em você mesmo e começar a pensar mais nas coisas de Deus, do reino de Deus, a pensar mais nos outros também, certo? Porque assim você está amando ao seu próximo, certo? Então, mano, assim como João Batista fez, a gente precisa todo dia, todos os dias, falar o seguinte: é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. E se a gente fizer isso, mano, a gente vai conseguir ser humilde de verdade, certo? Mano, João Batista foi humilde? Foi. A gente pode ser também, se a gente tiver o Espírito de Deus que guia a gente, certo? E ele foi humilde, sim, ele foi o maior nascido de mulher, de acordo com o que o próprio Jesus falou, certo? Só que tem alguém que deu um exemplo de humildade que foi maior do que o de João Batista. É isso aí, mano. Acabei de falar um monte de coisa desse cara, que você pode falar, caramba, quem é esse mano que foi mais humilde ainda? E esse cara se chama Jesus Cristo, certo? A Bíblia fala que ele mesmo sendo Deus, ele não buscou reconhecimento humano, mas ele escolheu servir e serviu até a morte, morte de cruz, certo? A gente vai ler isso lá em Filipenses. Então, mano, a gente vai falar sobre isso aqui no próximo episódio. Hoje a gente falou sobre a humildade de João Batista. Na semana que vem, a gente vai falar sobre Jesus, sobre como ele foi humilde e sobre como ele serviu e a importância do servir. Jesus serviu até a morte, mano, para pagar o preço dos nossos pecados. Ele é o próprio Deus que se rebaixou e foi humilde, foi mais humilde que qualquer outra pessoa que já existiu nesse mundo. Então a gente vai falar sobre isso no próximo episódio, vai se aprofundar mais. Se você quiser saber sobre o serviço e a humildade de Jesus, vem com a gente semana que vem também. E lembra, se esse episódio aqui falou no seu coração, compartilha ele. Se não falou, mano, compartilha do mesmo jeito. Porque quem sabe vai falar ao coração de outras pessoas, certo? E aí, de pouco em pouco, a gente vai trazendo a verdade do evangelho para todo mundo que estiver escutando. Lembra, humildade, aos olhos de Deus, não tem nada a ver com aquilo que o mundo nos propõe, certo? Se exaltar não é aquilo que Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente coloque ele em primeiro lugar. E aí a gente vai ser humilde e vai conseguir viver de acordo com aquilo que o reino de Deus propõe pra gente. Valeu? Galerinha, que a semana de vocês seja abençoada na presença do Senhor. Eu desejo que vocês tenham realmente uma vida de humildade, assim como João Batista teve. E lembra, mano, a gente pode espalhar o evangelho verdadeiro daquele jeitão. Leve, simples e transformador. Valeu? Galerinha de Deus, até a próxima!